Esse concílio, de 11 a 23, né, ele termina a série dos concílios ecumênicos realizados no Oriente. Em 1054 deu-se o cisma, né, de Miguel Cerulário, e nos séculos 10 e 11 a Igreja Latina sofreu o mal da ingerência do poder político na distribuição dos bispados, já falei. Então, os poderes políticos, os imperadores, os reis, os senhores feudais, as famílias nobres, queriam impor os bispos, queriam impor os cardeais, queriam impor até o Papa. Era chamada investidura leiga. Os imperadores e os senhores feudais, está tudo aparecendo aí no seu televisor, né? A autoridade eclesiástica apenas daria a ordem sacra ao candidato designado pelo poder civil. Houve, portanto, como eu disse a vocês, bispos sem vocação pastoral, relaxamento, indisciplina no clero, com prática de simonia e nicolaísmo. O que é simonia e nicolaísmo? A simonia vem daquele Simão Magro, é querer comprar uma função eclesiástica com dinheiro. Então, o sujeito comprava para ser bispo e conseguia. Por quê? Porque a igreja toda estava corrompida, a parte humana da igreja estava corrompida. Então, era a simonia. E o nicolaísmo, que era o nicolaísmo? Eram os padres com concubinas, com mulheres, numa época que já tinha que haver o celibato. Foi muito triste. Sabe, dói no coração da gente. Como eu dou aula de história da igreja, para o seminarista da Canção Nova, eu tenho que estudar isso a fundo, tem hora que dá vontade de chorar, o que a igreja passou. Mas depois você vê que o Espírito Santo está ali sustentando a igreja. E essa tristeza vai passar. Né? Bom, então esse concílio, né, em Roma, a cátedra de Pedro era cobiçada pelas famílias nobres, como eu falei para vocês, que tentavam impor os seus favoritos. Por que eu disse a vocês que 6, 7 papas foram assassinados? Porque se elegia um papa que era de uma família importante, por exemplo, os Spoleto, lá de não sei de onde, aí vinha uma outra família importante de Florença, por exemplo, os Médici, e muitas vezes assassinava o papa eleito pela outra família, de modo a eleger um outro papa, e houve coisas horrorosas que eu não tenho nem coragem de contar aqui. Houve um caso, ficou famoso, o caso do Papa Formoso, que ele brigou com um outro papa chamado Estevão VI, de 2 famílias diferentes, e quando o Formoso morreu, o Estevão foi eleito, Estevão mandou desenterrar o cadáver de Formoso, fez ele ser julgado, morto, mandou cortar os dedos da mão em que ele dava a bênção, cancelou todas as ordenações sacerdotais e episcopais que o Papa Formoso autorizou, e depois pegou o cadáver do Formoso e jogou no rio Tibre. Gente boa. Em Roma. Eu conto para vocês com dor no coração, mas para mostrar para vocês como a igreja é divina. O que aconteceu depois? Depois, os partidários do Papa Formoso se levantaram contra o Papa Estevão e o povo estrangulou o Papa Estevão VI. Morreu estrangulado. Foram 6, 7 papas assassinados. A igreja estava literalmente no fundo do poço. Por isso que os historiadores chamam de o século de ferro, o século de chumbo. A igreja afundou. O chumbo é pesado, né? Dava a impressão que a igreja ia acabar. Mas, gente, aí é beleza, aí vem o concílio começa a levantar a igreja. Porque também aí há uma coisa bonita da gente ver. Como é que o Espírito Santo socorre a igreja? Aí vem um lado bonito. Não pense que o Espírito Santo abandona a igreja, não. Não. Quando a coisa está pegando fogo, o Espírito Santo começa a agir. E aí surgiram 2 mosteiros importantíssimos na Europa que levantou a cristandade. Primeiro, o mosteiro de Cluny, na França, ano 906, 907. Um mosteiro extraordinário que fez essa reforma da igreja em termos de disciplina, com abades impressionantes, homens santos, e dali saíram muitos papas depois. E depois o mosteiro francês também, chamado de Cister,
já por volta do século XI, os cistercienses. Então, esses mosteiros, esses monges, começaram uma reação dentro da igreja e começaram a purificar a igreja, e até que a igreja elegeu um gigante como Papa, um homem que era monge de Cister, Gregório VII. Gregório VII, quando assumiu o papado, Gregório VII deu um grito de guerra: basta, chega de investidura leiga, chega de simonia, chega de nicolaísmo, vamos recolocar a igreja no lugar dela. É verdade que ele acabou morrendo no exílio, porque o imperador Henrique IV alemão se indispôs contra ele, porque Henrique IV queria continuar nomeando os bispos por conta dele, e Gregório VII, como diz o povo, peitou o Henrique IV invadiu Roma, sequestrou o Papa teve preso um certo tempo, depois conseguiu se exilar fora de Roma, morreu no exílio, dizendo aquela frase que ficou célebre: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso eu morro no exílio. Gregório VII, grande São Gregório VII. Em Roma tem uma avenida belíssima chamada Gregório VII. Este homem começou a virada. Do século IX, século X para o século XI, onde a igreja começou a se reabilitar, graças a Deus. Não é? Inclusive, vale a pena a gente contar aqui um episódio interessantíssimo que aconteceu entre o Henrique IV, que era imperador alemão, mandava na Europa inteira, e o Papa Gregório VII. O Papa o excomungou 2 vezes. Ele era cristão, o imperador era cristão, mas um cristão que amava mais o seu poder, os seus direitos de imperador, do que a própria igreja, o próprio Papa. Né? Quando ele quis impor ao Papa uma série de bispos, ele quis indicar uma série, o Papa não aceitou, ele convocou um concílio na Alemanha, e depois o Papa, por conta dele. Então o que o Papa fez? O Papa o excomungou. E o Papa o excomungou, e o que aconteceu? Os bispos da Alemanha e os príncipes cristãos da Alemanha deram 1 ano para o imperador alemão: ou o senhor levanta essa inquisição em 1 ano, ou nós não vamos mais obedecê-lo como imperador, nós vamos eleger um outro imperador. Porque no Sagrado Império Romano Alemão, vocês sabem que houve o Sagrado Império Romano Franco, que depois, no ano 900 e pouco, foi substituído pelo Sagrado Império Romano Alemão. Não é? Quem estudou um pouquinho de história lembra disso. No Sagrado Império Romano Alemão, o imperador era eleito por chamados príncipes eleitores. Eram príncipes alemães fortes que elegiam o imperador. Então, deram 1 ano para o seu Henrique IV se reabilitar diante do Papa. Olha a autoridade do Papa, como ainda valia pesado. Gente, Henrique IV foi ao palácio onde estava o Papa, na cidade de Canossa, e ficou 3 dias na frente do palácio do Papa, pé descalço, fazendo penitência, pedindo perdão ao Papa, para que o Papa suspendesse a excomunhão dele. Só que foi algo meio fingido. Mas o imperador, 3 dias de penitência diante do palácio do Papa. E o Papa não queria dar o perdão a ele, porque sabia que era, como se diz, lágrimas de crocodilo, o choro fingido. Ele queria, o quê? Resolver o problema dele na Alemanha, junto aos príncipes eleitores. Se ele não, dentro de 1 ano, não suspendesse a excomunhão, ele não poderia continuar como imperador. E o Papa, ouvindo alguns cardeais, algumas pessoas, aquela turma do deixa disso, né? O Papa concedeu a ele o perdão. Ele voltou para a Alemanha e se virou de novo contra o Papa, e o Papa teve que excomungá-lo de novo. Ele veio a Roma, invadiu Roma, obrigou o Papa a fugir para o exílio, e o Papa aí já estava velho, cansado, o Papa morreu no exílio. Mas o Papa quebrou a investidura leiga, esse poder que os imperadores e os senhores nobres e os senhores feudais tinham de impor, né, à igreja bispos que não tinham condição de ser bispos, abades que não tinham condição de ser abades, de coisa nenhuma. Tanto assim que depois veio o Henrique IV, substituto de Henrique IV, que
naquela famosa dieta de Worms, assinou com a igreja o fim da investidura leiga. Né? Então, a gente vê que o Espírito Santo socorre a igreja. Gregório VII foi um gigante, né? Como um verdadeiro lírio que nasce no meio do lodo, mas que veio para salvar a igreja na hora certa. Eu quero só encerrar a parte desse último concílio, nono concílio, para nós passarmos a responder algumas perguntas, como a gente faz no último bloco do programa. Bom, vocês viram que este nono concílio foi um concílio difícil, né? Mas que a igreja, vocês viram aí, pelos slides que foram passando aí, vocês viram aí que o Papa Gregório VII, esse gigante da igreja, né, ele começou essa forte reação da igreja, enfrentou, como disse o imperador Henrique IV, e aí o Papa Calixto II, né, com o imperador Henrique V, eles assinaram então a famosa Concordata de Worms, na Alemanha, onde a igreja conseguiu que os imperadores deixassem de ingerir nos problemas da igreja, especialmente nomeação de bispos, tá certo? E esse resultado, então, foi promulgado, né, no Concílio de Latrão I, com o Papa Calixto II. Inclusive, nós temos aqui que nesse concílio estava cerca de 300 bispos e abades reunidos. O concílio cuidou também da disciplina da igreja, condenou a simonia, condenou o nicolaísmo, houve a proibição de ordenação de bispos que não tivessem sido escolhidos canonicamente, quer dizer, investidura leiga, né? O concílio aprovou a legislação vigente nas diversas regiões da igreja sobre o celibato. Foi a primeira vez que a igreja oficializou o celibato para todo o Ocidente, porque o celibato ele começou por volta do ano 300 na Espanha, só numa região, foi no concílio de Elvira, na Espanha, mas ele foi se estendendo pelo Ocidente aos poucos. O concílio do Latrão I promulgou, oficializou a obrigatoriedade do celibato para o sacerdote em toda a igreja do Ocidente, tá? Foi aí, e aí a colocação foi essa: proibimos expressamente aos presbíteros, diáconos e subdiáconos viver com concubinas e esposas, como coabitar com outras mulheres. Excetuam-se apenas aquelas com as quais o Concílio de Nicéia permitiu habitar unicamente por motivo de necessidade, a saber, a mãe, a irmã, a tia paterna e outras a respeito das quais não pode haver suspeita. Então, nada de padre viver com mulher. E a igreja então estipulou o celibato oficialmente a partir daí. Bom, então este foi o nono concílio do Latrão. A partir do programa que vem, nós vamos para o 10º concílio ecumênico, que foi o Latrão II, em 1139.